This meeting is being recorded. Bom, o evento está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado nas plataformas sociais da nossa regional SBOT Santa Catarina. Então, boa noite a todos. Queria dar boas-vindas ao professor Moisés Cohen, sumidade aí da cirurgia do joelho, grande representante tanto no joelho quanto na nossa SBOT. A nossa reunião científica da SBOT Santa Catarina hoje vai trazer o tema Tríade de O'Donoghue do joelho, né? O nome por trás do epônimo, né? Essa é uma atividade que o Funchal elaborou aí para o semestre nas atividades científicas, sempre trazendo um palestrante nacional de renome para falar sobre algum nome na área ortopédica que trouxe grande contribuição para a ciência. Então, sem muitas delongas, apenas me apresentando, Henrique Eisenberg, presidente da SBOT Regional Santa Catarina. Queria dar as boas-vindas ao professor Moisés e ao Daniel, que vai conduzir depois a parte de casos clínicos. Sejam todos bem-vindos, boa reunião. Professor Moisés. Olá, boa noite, Henrique, obrigado aí pelas palavras. Uma boa noite a todos, Daniel, Henrique, enfim, todos que estão aí coordenando. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou compartilhado aí, vocês estão vendo minha tela já? Sim. Sim, ok. Então, nós vamos hoje falar, a pedido do Funchal, sobre a tríade O'Donoghue. E aqui essa abertura eu sempre faço como reconhecimento aos serviços e instituições aos quais eu participo e tenho um papel, alguma atividade onde eu transmito um pouco de conhecimento e aprendo bastante em cada uma dessas instituições que eu me orgulho de fazer parte. Bom, na verdade, falar sobre a tríade de O'Donoghue, isso faz parte da própria história do ligamento cruzado anterior, né, da evolução do cruzado anterior. Então, essa tríade foi descrita, na verdade, em 1950 por Don O'Donoghue e uma publicação que era, na verdade, um tratamento cirúrgico das lesões recentes, agudas, dos ligamentos do joelho. E ele descrevia isso como sendo uma consequência do mecanismo de abdução, rotação externa da tíbia sob o fêmur, né? Sob, não é sobre, é sob. E provocando, portanto, uma lesão do ligamento cruzado anterior, classicamente, do colateral medial, e uma lesão do menisco medial. Aqui representado, aqui a figura do Dr. O'Donoghue, e aqui representado o mecanismo. Então, a abdução associada à rotação, né, direção da força, lesão do ligamento cruzado, lesão do colateral medial e o menisco medial. Isso é o que na concepção de Don O'Donoghue acontecia nessas lesões do ligamento cruzado. E aí, como é o epônimo atrás da lesão, e sabendo quem é esse epônimo, quem é esse tal de O'Donoghue, O'Donoghue é um ortopedista muito, muito conhecido, importante, nascido em 1902, com 90 anos faleceu, da Universidade de Iowa, onde ele cursou a faculdade de medicina até 1926. Universidade de Oklahoma, ele veio seu primeiro residente em 1927, e ele foi um consultor e chefe do departamento esportivo. Por isso que muitos conhecem ele e atribuem a ele como sendo o pai da medicina esportiva. Ele tratou de muitos atletas importantes na época, né? E em 62 ele publicou um tratamento das lesões em atletas que foi tido na época como uma bíblia da medicina esportiva. Foi o médico do time de futebol do Oklahoma e em 65 ele fundou a American Orthopedic Society of Sports Medicine, da qual ele foi presidente, entidade hoje bastante forte. Ele publicou dentro daquela daquele início que eu disse a vocês, de tratamento cirúrgico das lesões agudas, lesões frescas, né, nas lesões maiores, dos ligamentos maiores do joelho, ele já chamava atenção, veja que interessante, uma importância do exame físico no momento da lesão.
Então, é importante fazer um exame meticuloso, porque ainda não tem aquele edema, aquele inchaço considerável, não havia ainda o espasmo muscular, nem a hemartrose formada, e a oportunidade ele chamava de ouro para tratar essas lesões, usando-se o reparo, a reparação das lesões. No exame físico geral, do exame físico específico, ele encontrava um grau de instabilidade lateral, uma área da dor exata, nesse momento agudo, ele conseguia precisar bem o ponto doloroso, isso ajudava no diagnóstico. A gaveta, geralmente, ele conseguia fazer, era positiva, e tinha sempre uma restrição da extensão completa. Isso tudo, gente, é a descrição, é como o O'Donoghue enxergava essas lesões, como ele descreveu essas lesões. E ele chamava atenção que, no momento da cirurgia, as lesões, todas as lesões encontradas, elas deviam ser tratadas. Então, não devia ser deixada para depois, para tratar só depois que o método conservador havia sido falho. Era ideal que ele tratasse na fase aguda. Como guia de tratamento das lesões, então, o que ele pretendia nessas publicações que ele fez no JAMA, em março de 1959, portanto, há mais de 60 anos, ele achava que o objetivo principal de tratar essas lesões nessa fase aguda era o objetivo de recuperar completamente a articulação do joelho, evitar a conveniência de deixa para depois, agora não dá, vamos ver quando pode, escolher o tratamento melhor possível e tratar de forma imediata. Veja que os conceitos foram mudando ao longo do tempo, mas ele via isso naquela época. Mas esse conceito de tríade maldita ou de tríade ou tetra, enfim, de O'Donoghue, ele foi revisitado, isso foi visto, foi publicado em 91, então é um conceito que nunca desapareceu. Vocês vão ver à luz daquilo que eu levantei de publicações recentes, que é um conceito que tem as suas verdades, pode ter as suas modificações temáticas e conceituais ao longo do tempo, mas vejo que em 91, no American Journal of Sports Medicine, o Shelburne, Donald Shelburne, ele publicou em 60 pacientes com lesão de cruzado anterior e colateral medial, onde ele fez a artroscopia, para determinar a incidência de lesão do menisco medial. Olha que interessante. Ele queria saber a incidência de lesão de menisco medial. E aí ele separou em 2 grupos, baseado no grau de lesão do colateral medial. E as atividades esportivas, né? Futebol americano, basquete eram os mais frequentes, a grande parte das lesões, e diversos outros esportes. Então, o que ele observou? Que as rupturas do menisco lateral eram maiores, significativamente maiores em quantidade, do que as rupturas do menisco medial nos 2 grupos. Então, a tríade do O'Donoghue, para ele, era uma entidade não comum em atletas, principalmente na fase aguda. Então, o menisco lateral era mais comprometido. Então, nos atletas, né? Então, você veja, menisco lateral nesse grupo 2, 32%, e no grupo 1, 71%. Observe que esses grupos, baseados na lesão, no grau de lesão, lesões mais graves e lesões menos graves, mas seja uma ou seja outra, a lesão do menisco lateral era predominantemente, que é o que a gente vê hoje, o mecanismo de trauma. E quando fazemos artroscopia, se você começar a observar com mais detalhe a parte mais posterior do menisco lateral, sempre vai ter alguma imagem, alguma lesão pequena, indicando que é a região mais acometida nessa fase aguda, nessa fase inicial. A posteriori, o menisco medial também pode ser comprometido, evidentemente. Aqui um outro trabalho, vejo de 94, de um outro grupo, do Ronald Starton, onde ele avalia a incidência da lesão do colateral medial em joelhos com ruptura comprovada do LCA e menisco medial. É um estudo, de certa forma, inverso. Então, ele pegou as outras variáveis dentro dessas 3, colateral medial, cruzado anterior e menisco medial, ele pegou 2, que é o colateral, o cruzado anterior e menisco medial,
E aí ele queria saber, sim, dessas lesões de cruzado anterior associada a menisco medial, quantas tinham colateral medial. E aí que interessante, foi comparada a espessura do colateral medial entre os grupos do joelho lesado e do joelho normal, né, para poder comparar se havia alguma modificação. E vejam só, em todos os joelhos com lesão do cruzado anterior, mais menisco medial, que era a proposta dele, o colateral medial tinha alguma coisa de anormal. Não necessariamente uma ruptura, mas alguma coisa de anormal, ou seja, ele de fato fazia parte do processo do mecanismo de lesão do cruzado anterior plus associado, então, ao menisco medial. Nós estamos em 94. Vejo agora, mais recente, o italiano Andrea Ferretti, que eu gosto muito, ele publicou no International Orthopedics, revista da CITO, uma outra coisa, ou seja, ele publicou questionando tríade ou tétrade infeliz, né? Só um segundinho, por favor. Liga para o Johnny. Ele que está ligando aqui, não sei o que é. Tríade ou tétrade infeliz. Então, ele observa o seguinte, que a lesão ela envolve não só o cruzado anterior, colateral medial e menisco medial, mas também o complexo anterolateral. Então, que é o que a gente hoje valoriza também. Na exploração cirúrgica, o complexo anterolateral, ele estava quase sempre envolvido em todos os casos dessa chamada tríade infeliz ou tríade maldita, e por isso que ele questiona, será que é uma tríade ou uma tétrade? Então, é claro, na minha opinião, tudo vai depender da intensidade do trauma, da intensidade do movimento rotacional. O que foi mais, onde foi mais expendida energia? No movimento do trauma da abdução, ou na rotação, ou associado a que grau de flexão? Então, são muitas as variáveis que nos permitem interpretar essas lesões. Mas, de qualquer forma, levanta-se sempre a possibilidade de ser uma lesão complexa. Não é só cruzado colateral e menisco, mas também o complexo anterolateral ou cruzado anterior, colateral medial e menisco lateral e não menisco medial. Portanto, varia muito de acordo com cada publicação e cada situação. E olha um trabalho deste ano, num trabalho de revisão publicado em 2022, nessa Science Volks, onde ele pergunta qual seria a razão da gente chamar, de Donohue chamar, essa associação de lesão cruzado anterior, menisco medial e colateral medial, e também agora questionando se tem a anterolateral. Por que chama infeliz ou maldita? Na verdade, a justificativa, a interpretação, é pela grande dificuldade do atleta para ele voltar ao esporte após feita o diagnóstico dessa lesão. Então, independentemente do menisco lesado, se é medial ou se é lateral, ele chama a atenção que as lesões nessa revisão, dessa revisão narrativa, é que as lesões do cruzado anterior e do colateral medial, eles estão, em geral, associadas a uma lesão meniscal. E isso associando os dois trabalhos que nós acabamos de falar lá atrás. Então, há sempre, sim, pelo mecanismo rotacional, um acometimento do menisco, seja ele medial, seja ele lateral, e isso é que dá a riqueza dessa interpretação do mecanismo de trauma. Dentro ainda dessa história, porque nós estamos chamando trio de Donohue, que veio lá de trás, dos anos 50, vale aí uma continuidade dessa história. O próprio Donohue, em 63, ele alertava já no trabalho de reconstrução para a importância do posicionamento dos túneis. Então, vejo que em 63 publicou no Journal, no JBJS, a importância de você colocar o túnel no lugar certo. O Jack Ilkston, em 76, publicou um trabalho que, para mim, pessoalmente, foi emblemático. Foi logo que eu me formei, em 77, estava na residência, esse trabalho estava quente,
no mercado, na academia científica, porque ele estava dando para nós uma ideia não tão direcional, varo, como o Donoghue colocava, mas ele chamava muito mais atenção ao que a gente acredita hoje no mecanismo rotacional. Tanto que o Jack Houston ele fez classificação das lesões ligamentares do joelho de acordo com a rotação, e para ele, o pivô de rotação era o cruzado posterior. Não havia instabilidade posteromedial, porque o cruzado posterior era sempre o pivô desse mecanismo rotacional. E a gente aprendeu muito com isso. Eu comecei a entender um pouco mais do que era a biomecânica, a rotação, a fisiopatologia dessas lesões, através desse artigo, 2 artigos, na verdade, ele publicou numa sequência em 76, 58A e 58B, e eu acho que isso vale muito a pena para os mais jovens lerem, porque é um artigo que é de muito valor. E, dentro do conceito de rotação, não podemos deixar de citar, de 78, a publicação do Luzi, baseado nesses conceitos de Jack Houston. O doutor Luzi, a quem eu tive a honra de conhecer pessoalmente, fotografar aqui no ACL Study Group, do qual hoje me honro de ser o vice-presidente, que é um grupo fechado de 100, 110 médicos do mundo que só se discute cruzado anterior, e até 2 anos atrás eu era o único latino-americano, e aí levei 3 discípulos meus para que a gente pudesse realmente falar um pouco do que era a LCA no nosso país. Então, aqui o Luzi mostrando um pouquinho sobre esse aspecto aqui. Só aqui um pouquinho. Só um minutinho, pessoal. Vou apertar no vermelho ali, doutor. Espera aí que eu estou... Bom, agora foi. Bom, na década de 70, aí nós entramos no mundo das reconstruções extra-articulares com a banda iliotibial, cirurgia de Lemaire. Se fazia muitos serviços, na Santa Casa não se fazia essas técnicas. Nós usávamos intra-articular, podendo usar até a banda iliotibial, técnica de Macintosh, ou as técnicas usando aparelho extensor. Eu aprendi a fazer reconstrução com isso aqui, usando o tendão quadricipital, dissecando aqui a cobertura da patela, emendando com o patelar, e isso nos permitia fazer a reconstrução técnica de Macintosh, mantendo fixo o túnel tibial e fazendo over the top no fêmur. Nos anos 80, aí reconstrução intraarticular com o terço central do ligamento patelar. Então, o professor Dejour, que também tivemos a honra de conviver, e o Dr. Clancy, outro querido amigo, Bill Clancy, concomitantemente, em 2 mundos diferentes, Europa e Norte América, defendiam o terço central do ligamento patelar como reconstrução e gold standard. Mas a verdade é que a gente, nos anos 80, tinha muita incerteza. O que era melhor? Intraarticular, extra-articular? E ainda hoje, né, para falar a verdade, hoje ainda nós discutimos isso, o que é melhor, intra ou extra-articular, discutimos escolha de enxerto, discutimos, nessa época se começava a fazer as reconstruções artroscópicas, então tudo isso tem a sua importância histórica, porque se vocês prestarem atenção, são dúvidas que ainda hoje a gente discute, no século XXI, a gente ainda continua discutindo dúvidas como essa, como nós estamos colocando aqui. A minha história, tá? Então, 40 anos de cruzada anterior, o que eu vivi de cruzada anterior? E eu gosto de contar a história, mas eu confesso a vocês que eu fico preocupado quando você começa a perceber que também você faz parte da história. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre atualizado e sempre procurando transmitir coisas novas. Então, o que a gente pôde viver? Eu aprendi a fazer cruzada anterior na minha residência de 82, em 1982 a 85,
eu estava no grupo de joelho do pavilhão Fernandinho, e lá nós começamos fazendo Macintosh, de 80 a 83, aí eu fui para fora, Jimi Andrews, na Houston Clinics, aprender a fazer a técnica extra-articular da mini-reconstrução, que é uma fasciodese da banda iliotibial, e deixava 6 semanas com gesso, rotação externa, era uma coisa doida, mas na época era tido como sendo a cirurgia do momento, e eu trouxe isso lá para o pavilhão como se fosse a melhor cirurgia de todos os tempos. Claro que por um tempo funcionava e depois isso não servia mais. Então, dentro do meu treinamento, eu pude aprender. Comecei com o Dr. Dinesh Patel em 84, lá em Mass General Hospital, em Boston, e depois fiquei com o Dr. Jimi Andrews, complementando assim 6 meses na Houston Clinic. Lá realmente eu fui ver a artroscopia, não se fazia ainda ligamento cruzado anterior por via artroscópica, era só artroscopia. Mas, depois de alguns anos, 87, em 82, 86, eu fazia intra e extra. Em 87, eu comecei, então, a fazer intraarticular e extra, mas artroscopicamente. E olha que loucura! Isso foi minha primeira cirurgia artroscópica de reconstrução no cruzado anterior. O tamanho das incisões eram grandes. Eu levei, juntamente com o René Abdal e Mário Carneiro, que nós fizemos juntos, nós levamos quase 3 horas para fazer essa cirurgia utilizando a artroscopia. A partir de 2014, eu comecei a valorizar um pouco mais a associação intra- e extra-articular, em situações específicas, que a gente pode depois discutir. Os enxertos, 82, para mim, era o gold standard, sem dúvida nenhuma, patelar. Em 89, eu comecei a fazer graço e semitendino, e a gente conta uma história sobre por que eu comecei a fazer em 89. 92, comecei a fazer quadricipital. Em 92 ainda, tivemos uma experiência desastrosa com sintético, e a partir de 94, por uma necessidade, nós fizemos o uso de halo enxerto. Muito bem. Recebi o primeiro convite em 84, depois que eu voltei dos Estados Unidos, para ser palestrante no primeiro curso de artroscopia em Campinas. Na ocasião, eram as pessoas que eram referência para mim. Professora Matuzzi, Camanho, Melo, o Marchek, o Naylor. Então, eles me convidaram e, obviamente, que eu fui muito feliz e orgulhoso por esse evento. Aqui mostrando, então, a minha primeira reconstrução artroscópica. Vejo como é que a gente fixava, era tudo muito improvisado, mas era o que tinha assim na época. Olha o armário da artroscopia, como é que era. Então, realmente, foi o momento onde a gente começou a fazer isso aí. Em 87, eu pude ir para Salt Lake City com o René Abdal, meu parceirão na época, e nós fomos fazer um estágio com o Dr. Lonnie Paulus e o Dr. Thomas Rosenberg, que é o que inventou o endobottom. E aí nós fomos aprender a tal da técnica do endobottom com o semitendino e grácil. E quando nós voltamos, o professor Camanho nos convidou para comer uma costela num restaurante que hoje, infelizmente, não existe mais, para comunicar o que a gente tinha aprendido, como é que era essa técnica. E nós comunicamos ao Camanho, ele se empolgou, ele começou a fazer 87, muito mais do que a gente, e eu só comecei a fazer alguns casos em 89, porque eu não me convencia de que era melhor do que o patelar. Em 87, tivemos a chance, a tese do René, de entender que hemartrose pós-traumática aguda é igual, em 80% das vezes, à lesão do ligamento cruzado anterior. Em 94, minha tese de doutorado, orientada pelo professor Camanho, e inspirado nessa afirmativa do Dr. Jack Houston, com quem eu convivi também na Houston Clinic, lá com o Jimi Andrews, onde ele chamava a atenção: nenhum joelho é tão ruim que você não possa piorar fazendo uma cirurgia. Essas palavras são chocantes, é sábio esse pensamento. E me fez enveredar, sob orientação do professor Camanho, para a minha tese de doutorado, comparando, porque naquela época ainda se tratava, no início dos anos 90, ainda era passível de tratar conservadoramente o cruzado anterior. E aí eu comparei
porque tinha pacientes que não queriam operar, e comparei com os que queriam operar, e isso me deu, então, uma experiência de que realmente 30% dos pacientes que não operavam estavam satisfeitos, mas satisfeitos à moda deles, satisfeitos sem praticar esporte, satisfeitos do ponto de vista de qualidade de vida deles. E eu me lembro que em 94 foi a minha primeira aula em multimídia. O Kecker tinha acabado de fazer a primeira aula dele de multimídia na ortopedia, e a segunda foi a minha, que foi a minha primeira aula em multimídia, foi na minha tese de doutorado. Uma loucura para preparar, levamos semanas para poder preparar uma aula de meia hora. E nesse estudo, 30% estava satisfeito após 5 anos, porém, era os outcomes, as avaliações eram diferentes do que a gente faz hoje. Mas os tópicos controversos continuam atuais. Então, enxerto, o que é melhor? Hoje se fala do fibular longo, o banco, quadríceps, isometria até há pouco tempo, anatômico, tem gente que prefere fazer isométrico, que é mais fácil, está acostumado. E o que a vida me ensinou, e aí é importante que vocês evitem os erros com os meus erros. Então, o que eu mostro aqui, coisa que eu fiz, não foi de outro serviço. Eu, na Escola Paulista, naquela época, não tinha nada de equipamento e a gente tinha que fazer. Eu usava parafuso de interferência para fazer poste ou para fazer a interferência, o parafuso esponjoso, aliás, com interferência, coisas absurdas que, evidentemente, eu não recomendo para ninguém. E se deu certo, porque o homem lá em cima ajudou, mas claro que as complicações também vêm. Nós tínhamos medo de deixar livre, imobilizávamos no brace, depois imobilizávamos em braces que permitiam regular a flexão e extensão, porque a gente tinha medo de soltar. Transtibial era uma incisão pequena, única, nos anos 90, rápida de fazer, fiz muita atleta profissional, atleta importante, era pouco invasivo, só que o problema é que não era anatômico, e não era reprodutivo, dependia muito do meu ponto na tíbia e no ângulo que eu chegasse aqui. O tempo foi mostrando que dá para você melhorar a posição no fêmur, mas não é tão reprodutivo como você ir lá e colocar no ponto que você assim deseja. Os túneis incorretamente colocados, então vejo cada barbaridade a gente pôde viver nessa época, por túneis colocados incorretamente, se você não tinha um controle, colocava de forma falha, fraturas por tirar enxertos muito grandes, muito profundos. Então, publiquei as minhas complicações, talvez tenha sido a primeira vez que um ortopedista teve a coragem de chegar em público, como eu cheguei num congresso, e comuniquei todas as minhas complicações com reconstrução do ligamento cruzado anterior, como estou mostrando algumas aqui para vocês. Ligamento sintético, também era uma febre, em 94 publiquei, e dos casos que eu fiz, 40% de uma sinovite intensa e 25% rompi em 2 anos. Então, é claro que é uma técnica que não serve, não prestou, paramos de fazer, apesar de que tem colegas ainda em que eu operei, como o Coleone, hoje querido amigo, chefe do grupo de joelho do ABC, ele tem no joelho dele e vive bem com isso, mas não recomendo para ninguém. Sulcoplastia, fazíamos sulcoplastias imensas, porque não podia ter impingement contra o teto, contra a parede. E em 94, na minha visita a Pittsburgh, com o querido irmão e amigo Fred Fu, com quem eu estreitei muito os meus laços, ele me convenceu nessa visita, ele falou, Moses, você não precisa fazer notchplasty. Eu falei, mas como assim? Vai dar impingement, vai dar impacto. E ele me mostrava as dicas, os macetes, e eu fiz isso em 98. Eu apresentei esse paper sem notchplastia junto com ele, publiquei na Revista Brasileira e ele me citou em trabalho na American Journal. E aqui, obviamente, vale aqui o meu querido, meu carinho, o meu respeito, minha homenagem ao Fred Fu, que era um cirurgião, era um cientista que pensava fora da caixa. Nós não vamos discutir dupla banda, tripla banda, posição aqui, ali, mas, no mínimo, ele despertou aprendizado, reaprendizado pela anatomia do ligamento cruzado anterior em todos nós.
E em 2019, o serviço do Fred foi eleito a melhor universidade mundial em publicações de LCA nas últimas 4 décadas, e o Fred é aquele que mais publicou trabalho até hoje sobre ligamento cruzado anterior. Gostava muito do Brasil, visitava muito o Brasil, chegou a vir no evento meu pessoal, gostava de brincar. No evento que ele chegou, deu aula num dia, foi embora no outro, porque ele tinha falecido a sogra dele. Gostava de brincar, um amigo inesquecível dos brasileiros. E aqui nós o chamávamos de 4 irmãos, Felipe Neirê, Fred Fu e o João Espregueira Mendes. Todos os lugares que nós tivéssemos, a gente tinha sempre um encontro afastado, separado do evento, para tomar vinho. Então, querido irmão, onde você esteja, você vai estar sempre nos nossos corações, descanse e muita paz. Em 2007, publiquei a minha tese de livre docência, mostrando que, depois de 10 a 15 anos, onde a gente achava que já tinha resolvido o problema do cruzado anterior, eu vi que não tinha resolvido nada. Eu tinha um monte de casos, 80% dos pacientes que nós tínhamos operado evoluiu com artrose, alguns com prótese, como vocês estão vendo aqui, tudo que a gente não gostaria. E isso fez com que a gente voltasse ao passado, revendo a anatomia, e essa anatomia que nos faz aprender. E vejo que em 98 eu já tinha feito uma dissecção com os meus residentes, olhando a bolinha azul que rodava em volta da bolinha vermelha, mostrando que tinha 2 bandas no cruzado anterior, mas eu não sabia, a gente não sabia, Bob Jackson descrevia isso, não sabia que uma tinha a ver com pivô, outra tinha a ver com Lachman, e ao longo do tempo nós fomos aprendendo a função dessas estruturas, e o Jack Houston sempre chamando muita atenção que ortopedista é bom senso, tem que saber anatomia e o resto é um pouco de bom senso. Estudamos e publicamos dupla banda no trabalho de orientação do Mário Ferretti, doutorado junto com o Fred Fu. Estudamos e trabalhamos com os Miguels, onde nós fizemos estudo do ligamento cruzado anterior, juntamente com o Paul Golano, aqui eu estou com ele, ficamos lá uma semana estudando com ele. Estudamos inserção femoral, mudamos o portal para medial, achando que nós tínhamos desaprendido, porque era uma outra visão, e hoje é a visão que eu tenho quando eu vou escolher o ponto para fazer o túnel femoral, diferente quando a gente orientava pelo portal lateral. Vejo aqui que a gente olha pelo portal medial e vê totalmente diferente desta visão. Eu vejo hoje amplamente toda a parte lateral do côndilo femoral medial. Do Salt Lake, do Jackson Hole, nós, no ACL Study Group, nós vivemos discutindo pontos, inserção tibial, inserção femoral, e aí modificando os nossos conhecimentos. Aqui é um trabalho que eu publiquei mostrando o formato da inserção do cruzado anterior na tíbia. Vejo que ela é elíptica, é semilunar. Vejo que aqui ela é vazia, não é vazia sem nada, mas tem tecido sinovial. Nós estudamos histologicamente essa estrutura, e aqui vocês veem numa tomografia dinâmica, mostrando que o ligamento cruzado anterior ele tem uma parte posterior que é mais vazia, e a estrutura principal ela é anteromedial, mostrando aqui a curvatura semilunar, que é difícil de reproduzir exatamente dessa forma. A isometria anatômica, a reprodução anatômica, sem dúvida, ela é a mais fidedigna que nós hoje fazemos. Opções de enxerto mudou muito durante todos esses anos. Primeiro era patelar, depois ele foi evoluindo para flexor. Em 2018, ainda a flexor predominava dentro do grupo do ACL Study Group, e hoje, em 2020, há 2 anos atrás, já estava voltando de novo patelar com flexor, e o quadricipital crescendo bastante. Como mensagem final, o objetivo sempre é reproduzir a anatomia, que é o que o O'Donoghue falou lá atrás, em 1950. Conhecer a anatomia, conforme o Hilkson chamou a atenção, parodiando aqui um estudioso da navegação, não conhecer a anatomia seria navegar sem bússola numa viagem perigosa. Depois, o Jean Crouvellier pode ser um grande anatomista sem ser cirurgião, mas você não pode ser um grande cirurgião se você não souber anatomia.
Então, é isso que eu tinha a dizer a vocês, aqui mostrando um pouco da maravilhosa Faculdade de Medicina do Hospital Israelita Albert Einstein, onde hoje eu tenho meu consultório, o Instituto Cohen, fica aqui no terceiro andar desse bloco, dessa instituição da qual eu me orgulho de fazer parte, e todos vocês estão convidados quando estiverem por aqui na Paulicéia. Muito obrigado, estou à absoluta disposição de vocês para poder responder alguma coisa e participar aí dessa discussão. Muito obrigado a todos. Muito bem, professor Moisés, excelente aula, algo que abrilhanta até para mim, que sou cirurgião de mão. Eu vou passar a palavra para o Daniel conduzir as perguntas que alguém tenha para fazer para o professor Moisés, e encerrando a sessão de perguntas, já dá início, Daniel, à sessão do caso clínico, né, para discutir. Tu apresenta os colegas que vão debater essa mesa, tá bom? Beleza. Então, boa noite aí, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a SBOT aí, Santa Catarina, pelo convite, ao Henrique, aí, nosso ex-presidente, a Cíntia, nossa presidente atual, o diretor científico, o Dr. Funchal, né, por poder ter a honra aí de estar conduzindo essa mesa, junto com os colegas aí, que eu estimo muito, aí, alguns grandes amigos, o Ortiz, o Ricardo, né, o Dayan, o Zamboni e o Cristiano. E o doutor professor Moisés Cohen, aí, que é uma sumidade que todos nós sabemos. Deixo a palavra aberta aos colegas da mesa, se tem alguém que tem alguma pergunta ao doutor Moisés, senão eu vou apresentar o caso daí. Acho que tudo certo, podemos começar? Eu vou compartilhar a tela aqui. Só me confirmem se estão enxergando aqui o compartilhamento, faz favor. Positivo. Estão enxergando? Positivo. Okay. Tá, joia. Então, vamos lá. Essa é a história do paciente. Então, é um paciente masculino, 31 anos de idade, né? Teve um entorse de joelho direito durante uma partida de futebol. Na ocasião, teve um estalo audível ali, dor importante após o entorse. A profissão dele, ele é um operador de máquina, né? Trabalha de pé, sobe, desce escada, agacha com frequência, né? E como esporte preferido é o futebol de forma recreativa, né? Ele é destro, né? Normalmente joga no meio campo. Queixas dele, dor e falseio para deambular, inclusive para deambular. Vou mostrar aqui as manobras ligamentares, né? E no exame físico, além do que a gente vai ver ali também, ele tinha queixa de dor na interlinha medial. Então, esse aqui é o exame físico feito aqui no consultório. Eu vou dar o videozinho aqui para vocês. Ops, peraí. Para vocês verem. Então, eu vou descrever junto com vocês aqui, porque a gente tem a sensação de examinar é diferente do que só ver o vídeo, né? Ele tinha um lacno mole aí, apesar de não relaxar muito bem para testar o pivot, ele tinha um pivot grau 1. E esse bocejo medial aí, no estresse em valgo. Eu reproduzi de novo esse exame físico aqui com o paciente anestesiado. Então, deixa eu passar aqui para vocês verem que a gente consegue ver um pouquinho melhor. Um lacno mais evidente, né? Fazendo o pivô, a gente consegue perceber um pivô grau 1 aí, um pivô pequeno, né? A gaveta anterior. E aí a gente consegue perceber o bocejo medial um pouco mais evidente. Então, baseado nesse exame físico aí, na história, vou começar a conversar um pouquinho com vocês aí. Vamos começar ali com o Ricardo, pode ser, Ricardo? Pode ser. O que a gente consegue deduzir dessa história do exame físico aí? Então, tens um paciente jovem, praticante de futebol, uma alta demanda funcional no esporte que ele pratica e até a gente pode falar que alta demanda no trabalho, né? Então, você tem um Lachman francamente mole aí, né? Vamos considerar que você tem uma lesão do cruzado anterior e uma lesão pelo menos grau 2 aí do colateral medial, eu acredito. Joia. Dayan, baseado aí no que o
no que o Ricardo descreveu aí, o que tua ideia de exames aí complementares para a gente conseguir ter uma precisão maior de diagnóstico aí? Ah, esse é o paciente que tu vai pedir ressonância, né? Não tem como fugir dela. Pediria alguma coisa a mais além da ressonância? Assim, eu geralmente faço um raio-x de rotina. Então, mais para a gente descartar se tem alguma avulsão ali no colateral, medial, alguma avulsão, mas eu faço os dois, raio-x e ressonância. Esperas encontrar alguma coisa assim mais específica na ressonância aí, baseado nesse exame físico? Então, o cruzado anterior, como o Ricardo falou, eu concordo que já está rompido. E às vezes, nesse tipo de situação, tu vai ter um estiramento do colateral medial. Nem sempre tu vai ver ele, a fibra dele rompida, né? E tu vê edemas de parte mole. Agora, com 2 meses, às vezes até tu já tá com esse edema já bem pouco. E muitas vezes tu vê o ligamento íntegro e tu vai pegar realmente essa alteração no exame físico. Beleza. Vou colocar aqui, essa é a imagem de raio-x do paciente, né? Então, não tem nada de Não. que chame muita atenção. Imagem de ressonância, vou pedir para o colega descrever o que está vendo aí. Cristiano, pode ser, Cristiano? Pode ser. Antes de eu descrever aí, eu acharia importante também a gente considerar o mecanismo do trauma nesse tipo de lesão, né? Avaliar a parte do trauma, se for um trauma em valgo, rotação, em varo, né? Então é importante foi também. Um entorse que ele fez sozinho, assim, não foi uma descarga em valgo, assim, de trauma Certo. direto. Em relação à imagem de ressonância, então, a gente observa uma solução de continuidade no ligamento cruzado anterior, né? Um pequeno derrame na região do ligamento colateral medial, parece ter alguma desinserção a nível da tíbia ali, né? Caracterizando uma lesão. Tem sinais de microfratura no côndilo femoral lateral, no platô tibial. Em relação, não tem como a gente descrever, existe um sinal chamado de knot sign, né, que é um encavilhamento da região do côndilo femoral lateral, que é característico desse tipo de lesão também, mas não tem como ver nesse. Praticamente é isso aí. Então, a lesão do colateral medial, cruzado anterior, e pode ter a lesão do menisco também, então tá difícil de ver nessa imagem. A ideia dessas duas imagens é isso aí mesmo que tu descreveu aí, né? A lesão do cruzado anterior ali e essa lesão parcial ali do colateral medial. O radiologista colocou um pouquinho como um proximal ali, né? Para um alargamento ali. Com esses dois cortes aí, Zamboni, pode falar para a gente aí o que tu vê? O que te chama a atenção? Boa noite. Me chama a atenção aí, vamos ver, tem o edema ali no côndilo, né? No côndilo lateral e na região posterior do platô lateral, aparentemente. Então, isso faz abrir o olho para essas lesões do menisco lateral associadas, né? Que até às vezes é difícil só com esses cortes, mas teria que reparar os outros cortes da ressonância para justamente determinar se tem lesão do menisco lateral. Outra coisa que eu acho importantíssima, todos devem concordar que a nossa dúvida aí vai pairar sobre o colateral medial, né? Se vai acabar necessitando de reconstrução cirúrgica ou vai ser tratado conservadoramente. Então, o exame físico, nesse caso, é muito importante. Talvez no início a gente não consiga um exame físico adequado, né? Pela dor, edema. E então, às vezes, a radiografia por estresse também é um fator que ajudaria muito, né? Existem trabalhos aí que mostram alguns dados da radiografia por estresse a 0 graus e 20 graus de flexão para ajudar no diagnóstico, porque vendo na ressonância o LCA rompido, uma possível lesão de menisco, que aqui a gente não conseguiu ver, mas a gente acaba nos outros cortes vendo, a dúvida, enfim, vai pairar sobre o colateral medial, né? Então, é o que a gente vai ter que decidir, se vai esperar uma janela para cicatrização, provavelmente sim, mas vendo essa lesão tibial, denota que o colateral medial tem uma chance menor
de cicatrização. A gente sabe que na tíbia, a lesão tibial do colateral medial tem um prognóstico inferior de cicatrização e tratamento conservador. Então, são alguns detalhes para a gente reparar. Beleza, obrigado. Esse aqui é o laudo da ressonância, né? Então, o radiologista descreveu como uma ruptura completa do LCA, uma ruptura parcial do LCM, né? E eu coloquei aquela imagem ali, onde é que ali não está especificado, mas depois o radiologista apontou uma flecha ali na parte mais proximal, então, considerando como se fosse uma lesão parcial do LCM na região proximal. Contusão óssea ali, que o Zamboni descreveu, né? E uma possível ruptura do corno posterior do menisco medial. Tá? Baseado nisso, vocês estariam satisfeitos para elaborar ali um planejamento terapêutico para ele? Pediriam, alguém pede ou faz algum exame um exame de estresse sob intensificador de imagem na hora da cirurgia para avaliar esse bocejo em valgo? Ortiz. Oi. Daniel, como eu falei, eu faço raio-x por estresse. Eu tenho acesso aqui à clínica de imagem, eu vou com o paciente lá e se eu tenho dúvida, eu costumo fazer. Acho que ajuda bastante. Claro que tem que ter um critério rigoroso, mas eu fiquei um tempo com o Laprade lá em Vail e ele faz muito, ele mesmo faz. E ele não toma nenhuma decisão dos colaterais sem raio-x por estresse. Então, na dúvida, eu acabo fazendo. Certo. Posso opinar? O doutor Moisés quer falar? Bom, a primeira coisa, começa no exame físico, né? Você colocou lá, pivô grau 1. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, quando você tem a lesão do colateral medial, o pivô ele é menos exuberante por conta da frouxidão do compartimento medial. Então, às vezes, mascara um pouco. O Lachman, dá para perceber que ele é bastante exuberante e a abertura em valgo também. Então, isso do ponto de vista de exame clínico. Eu acho que o pivô, nesse caso, não tem tanto valor porque ele tem a lesão do colateral medial e estava com dor na fase aguda e depois, sob anestesia, continua essa consideração pela falência, pela insuficiência do compartimento medial, pela lesão no colateral. Depois, quando você mostrou a radiografia, eu sou absolutamente de acordo que você consegue, ainda que na fase aguda, esse caso já tinha mais tempo, mas se fosse na fase aguda, também você consegue, com bastante cuidado, fazer a documentação em valgo, a abertura do raio-x em valgo. Então, a radiografia por estresse, na minha opinião, ela também cabe, sim, só se tiver fratura. Você faz o normal. Se tiver fratura, não, mas se não tiver fratura, vale a radiografia por estresse, ela é sempre de muita valia. Na ressonância magnética, o que chama atenção? Se você quiser voltar, mas o que chama atenção? Esse relatório do radiologista, com todo respeito, ele falou o óbvio do óbvio, né? Então, chama atenção, contusão no compartimento, edema no compartimento lateral do fêmur e da tíbia, 80% dos traumas de lesão no cruzado anterior tem o edema subcondral no compartimento posterolateral da tíbia. Então, não soma muita coisa. Outra coisa que chama atenção para a gente é um pouco da extrusão do menisco. Essa é uma posição só, mas que merece ser estudada, a extrusão do menisco associado à lesão do ligamento colateral medial. Isso praticamente já nos dirige, nos leva para a necessidade do tratamento cirúrgico. E eu achei que alguém fosse falar isso, porque essa, afinal de contas, é uma publicação que foi a tese do mestrado do Funchal. Se ele tivesse aqui, ele ia ficar bravo. Foi a tese do mestrado do Funchal e que foi eleito o melhor trabalho, o melhor ensaio clínico de 2019, publicado na revista Arthroscopy, que eu tive o prazer de orientar. Então, essas são algumas considerações que nos fazem pensar necessariamente num tratamento cirúrgico. Tudo bem, você vai fazer sob anestesia, chama a escopia na hora,
Quer dizer, o planejamento cirúrgico, gente, tem que ser feito antes o melhor possível, não na hora da cirurgia. Na hora da cirurgia, eu vou referendar, eu vou reforçar aquilo que eu planejei. Aí vale a pena chamar a endoscopia e fazer? Vale, tudo bem. Mas eu já me preparei antes, eu já vi a ressonância, tinha lesão no colateral, ele tinha um menisco extruso, ele tem um valgo clinicamente, ele joga futebol, portanto, ele vai chutar a bola com a borda medial do pé. Então, tem todos os ingredientes para pensar numa reparação ou reconstrução, não vou entrar no mérito, mas para tomar cuidado com o colateral medial. Então, essas considerações que eu queria fazer, desculpa, segue em frente aí. Beleza, obrigado, professor. Então, colocando aqui o laudo da ressonância, eu coloquei a descrição do radiologista, vou colocar alguns achados aí intraoperatórios, né? Então, aqui a gente vê a lesão do cruzado, bem nítida, né? Eu gostaria de colocar essa imagem aqui, então vou pedir para algum colega descrever, e aqui que eu vou entrar no detalhe, professor Moisés, que o senhor chamou a atenção aí agora. Vou pedir para o Ortiz descrever isso aqui, que trabalha junto com o Funchal, então ele vai até nos explicar bem o que ele vê nessa imagem aí. Ortiz, se puder dar uma analisada aí e descrever o que tu está vendo. Claro. Bem, nessa imagem, a gente está vendo, né, na imagem da artroscopia, o que normalmente a gente não tem tanta facilidade de ver quando o joelho tem um compartimento medial íntegro. Normalmente, esse cono posterior do menisco, para a gente palpar, né, e visualizar dessa forma que a gente está vendo, a gente precisa certamente desconfiar dessa lesão, né, do complexo medial. A gente não sabe que grau de valgo, né, está sendo feito, né, quando a gente vê simplesmente a imagem. Isso é uma manobra que a gente faz durante o procedimento, né? Então, o joelho na posição neutra, né, partindo para o valgo e retornando, né, para a posição neutra, nos permite avaliar direitinho, né, essa abertura e inclusive avaliando se a lesão do colateral ou a lesão que provoca, né, esse menisco flutuante, né, que é essa imagem que a gente está vendo aí, se ela tem um componente mais tibial ou mais femoral, a gente consegue, né, com essa visão intraarticular, pesquisar e confirmar muitas vezes, né, como o Dr. Moisés já falou, né, aquilo que a gente já deve chegar nesse ponto aí com esse diagnóstico, né, com esse planejamento, mas sem dúvida que a visão intraoperatória, né, essa visão artroscópica, ela nos ajuda muito a confirmar aquilo que a gente já tinha programado previamente. É uma das coisas até que o Funchal chamou a atenção no trabalho dele, né? O professor Moisés me corrige se eu estiver errado, mas que o próprio sinal do menisco flutuante, ele acaba sendo um indicador para a reconstrução do colateral medial. O que o senhor acha disso, professor? Sem dúvida, esse é outro sinal artroscópico, além do menisco extruso, tudo que eu já falei, artroscopicamente é o floating menisco. O menisco medial, como o Ortiz falou, ele está sempre colado no planalto tibial. Ele não é igual ao menisco lateral, que ele é mais fácil. O medial, se você começar a observar, a hora que você faz o valgo, mesmo fazendo o valgo, Ortiz, se tiver inteiro o colateral medial, ele não desprega da tíbia. Você aumenta o espaço ali mais para o lado femoral, mas ele sempre tem uma tendência a ficar mais para a tíbia. E esse caso em particular é muito interessante. Desculpa, quer falar, Ortiz? Eu só ia comentar que a gente comenta em cirurgia, a gente usa um termo, né? Com o Funchal, ele sempre fala o menisco tem que atapetar. Ele atapeta, como se fosse um tapete, né? Ele atapeta o planalto, né? É um termo aí que a gente usa na cirurgia. Mas olha que interessante esse caso especificamente. Você está vendo que você está pondo um probe lá embaixo, que é uma lesão do menisco medial na parte inferior, tá certo? Isso aí. Eu já vivi um caso de um atleta profissional de futebol que foi operado por um colega, foi feito o cruzado anterior e foi feito o reparo do menisco. E foi interpretado essa frouxidão, essa abertura, como sendo uma lesão do menisco medial. Fez o reparo, botou lá 3 pontos numa lesão semelhante a essa que você está me mostrando aí, e o que aconteceu?
nada, porque a hora que ele foi jogar, ele falou, a hora que ele foi treinar, fazer exercício, ele falou, doutor, quando ele veio me procurar, eu sentia que o cruzado estava firme, estava bom, mas a hora que eu ia bater na bola, nem chutar, bater na bola com a parte interna do pé, eu sentia um jogo, eu sentia um movimento no meu joelho. Claro, porque era a lesão do colateral medial. Então, esse exemplo que você está mostrando está muito legal para justamente chamar a atenção. Toma cuidado, não valoriza só o menisco, mas sim a importância da insuficiência do colateral medial que deve ser tratado. Joia. Então, acho que o Ortiz descreveu super bem ali. Acho que o mais importante é essa abertura do compartimento, né? E a gente vê uma lesão pequena ali na superfície inferior do menisco medial também. Então, continuando ali a inspeção artroscópica, essa aqui é uma imagem do compartimento lateral. Vou colocar o videozinho aqui só para a gente ver. Ricardo, pode descrever para a gente aqui o que a gente está vendo aqui? Compartimento lateral, Ricardo. Tá no lateral, então tu tens uma lesão mais inferior também, me parece, do menisco, mais na transição ali do corpo para o corno posterior. Ah, não, mas tu consegue entrar com o probe em cima dela, desculpa. Então, uma lesão completa, uma lesão longitudinal. Me parece uma lesão... Opa, agora eu me perdi um pouquinho. Me parece que na transição do corpo para o corno posterior ela seja uma lesão longitudinal, mas ela me parece que tem um flap ali anterior, eu acho. Quando a imagem... É isso aí mesmo, é uma lesão longitudinal, né? Vertical ou longitudinal? Acho que isso mais ou menos corrobora ali o que o professor Moisés colocou do Shelburne, que descreveu em 91, que às vezes a lesão do menisco lateral ela chega a ser mais prevalente que a lesão do menisco medial, né? Então, a gente tem uma lesão dos dois meniscos ali, além da abertura do compartimento medial. E antes de falar especificamente ali da parte de reconstrução ligamentar, de enxertos, eu queria conversar com vocês um pouquinho o que cada um de vocês faria nessas lesões aí que a gente viu em relação à parte meniscal. Daí pode dar uma ideia o que tu farias aí? Então, nesse tipo de lesão, eu tentaria o reparo nas duas, né? Hoje, o dispositivo in-in eu acho que é muito mais simples e essa lesão do colateral medial facilita ainda a abordagem do corno posterior, que quando não, o LCM está simples, tá íntegro, realmente é difícil chegar lá em muitos casos, mas eu tentaria o reparo nas duas. Com o dispositivo all-inside. Isso. Cristiano? Eu concordo com o Darian, faria a mesma técnica aí. Eu gosto de utilizar o Fast Fix, né? Para esse tipo de reparo. Zamboni. No menisco medial, com certeza a sutura, Daniel. O dispositivo all-inside tem tido bons resultados, né? Nesse tipo de sutura. No lateral, eu talvez... É difícil só nessa inspeção, mas eu talvez faria menissectomia, por ser nessa borda mais na zona branca, eu talvez não tenha muito potencial aí de cicatrização. Então, eu ficaria realmente na dúvida, teria dado mais uma testada nesse lateral aí. Então, certo. Eu vejo que talvez o lateral ganharia uma menissectomia e o medial uma sutura. Ortiz. Eu acho que em relação ao menisco lateral, nesse caso especificamente, eu também faria menissectomia. Me parece uma lesão realmente mais na zona branca aqui. Eu acho que às vezes uma sutura aí, principalmente com esses dispositivos all-inside, ele pode às vezes causar algum dano também. Eu ficaria mais seguro nesse caso em menissectomizar, apesar de ser o compartimento lateral, né? E a gente saber que a menissectomia aí é sempre um pouco preocupante, né? Para não dizer muito preocupante. Mas no compartimento medial, eu acho que é fundamental a correção da instabilidade medial. Isso é o ponto principal, né? No caso, a reconstrução ou mesmo o reparo do colateral, ele é, de verdade, o tratamento principal para aquela lesão do menisco. E usaria também o dispositivo all-inside para posicionar o menisco, né, para fixar ele ali, né, no caso, na periferia,
mas não, como o doutor Moisés falou, né, valorizando muito mais a questão da instabilidade do que propriamente da lesão meniscal ali naquele caso. Beleza. Vou passando aqui o próximo slide, enquanto eu pergunto para o professor Moisés o que o senhor faria aí na parte meniscal, professor. Olha, no menisco medial, eu faria, daria um pontinho ou dois, mas nada de all inside. Você vai ter que abrir para fazer o colateral ali. Então, eu faço de inside out, eu tenho uma confiança muito maior. Cada vez eu tenho usado menos esses dispositivos, a despeito deles estarem sempre melhorando, tem hoje dispositivos bastante interessantes, mas cada vez eu uso menos. No menisco lateral, eu suturaria também, se eu puder, dependendo da localização, eu não consigo ver direitinho, mas eu coloco o probe, cutuco, para ver se ele está numa área que me dê confiança de abrir e fazer inside out. Ou, se não, faria isso que você está fazendo aí, mas eu quero chamar a atenção para uma outra coisa. Tem alguns... A gente tem observado, e tem um trabalho publicado aí, que agora não me lembro quem é, falando do over-indication para reparo meniscal, ou seja, a grande incidência de necessidade de reintervenção para você depois ter que fazer uma meniscectomia parcial. Esse é um caso do menisco lateral especificamente, não do medial, que eu, de fato, ficaria muito na dúvida em fazer a sutura. Se fosse um jogador profissional de futebol em plena atividade, eu ficaria muito na dúvida de fazer a sutura, porque eu enxergo que no mecanismo, no movimento de torção e de rotação, a chance de ele ter uma não cicatrização é grande, uma reintervenção é grande. Mas, academicamente, eu concordo com o que vocês falaram. Vamos fazer a sutura, mas chamando bem a atenção da possibilidade de não cicatrização. Joia. Isso aí foi o que eu fiz no medial, eu usei esse dispositivo de all inside, né? O lateral eu acabei não fazendo nada, eu não fiz meniscectomia e não suturei, porque eu pretendia suturar, mas eu não tinha outro dispositivo autorizado pelo convênio. Eu acabei acreditando que seria uma lesão estável e não fiz a meniscectomia. Em relação a enxertos, o que vocês costumariam usar, no caso, tanto para o LCA como o LCM? Ricardo, vamos lá. Então, Daniel, eu acredito que para esse paciente aí eu iria de quadricipital para o LCA e provavelmente o semitendíneo para fazer o LCM, tá? Eu acredito que eu faria isso. Que me parece mesmo que a abertura medial ela é bem importante também, ele roda um pouquinho lateral, então eu acho que ele tem uma instabilidade rotatória, né? A impressão pelo exame físico anteromedial. Então, eu acredito que eu faria isso. Quadricipital para LCA e reconstruiria o LCM por via aberta, inclusive, com o semitendíneo. Daniel? Eu faria o LCA com quadricipital, faria também o LCM com semitendíneo e faria um reparo da camada profunda ali do colateral medial. Faria o retencionamento dele antes de passar o semitendíneo. Aberto, então, né? Cristiano? Eu, no LCA, optaria por tendão patelar e o LCM, reconstrução com semitendíneo. Eu ia perguntar para o Dr. Moisés se ele tem usado o internal brace para caso de lesão de LCM. Tenho. Quanto ao enxerto do cruzado anterior, fico feliz de escutar o quadricipital e também o patelar. É por onde eu transitaria aí, um dos dois. Quanto ao colateral medial, eu tenho usado, sim, o internal brace, mesmo para o cruzado. Se for tendão quadricipital, eu uso também o internal brace. Só não uso para o patelar. Mas para quadricipital, eu uso o internal brace para o cruzado anterior e uso, sim, de rotina, o internal brace para o colateral medial. Tem casos onde eu fiz o reparo do colateral medial e só o augmentation com internal brace. E nos casos onde esse reparo não me foi muito convincente, às vezes as fibras estão todas esfiapadas em diversos níveis, aí eu faço a técnica que o Funchal tem feito aí, preservando a inserção do colateral medial
e fazendo o reforço do compartimento medial com internal brace, sim. Doutor Moisés, o internal brace, o senhor fixa ele com parafusos ou ele vai suturado em cima da reconstrução? Não. Ele é fixo. O internal brace, a função do internal brace, ele serve como um cinto de segurança. Ele não é para competir nem para substituir o ligamento autólogo e nem o reparo. Como tal, a gente faz uma fixação independente do internal brace. Então, se eu vou fazer, por exemplo, o quadricipital com o botão em cima, eu passo o internal brace pelo botão, né, pelos orifícios do botão, venho para baixo junto com o enxerto e prendo com uma âncora, um swivel lock na tíbia. No colateral medial, a mesma coisa. Então, a fixação ela é independente do enxerto. Ela não pode competir. Ela está lá, tem que ficar um pouquinho mais frouxa, tal qual um cinto de segurança. Quando exigido, ele entra em ação. Perfeito. Joia. Uma questão só que eu quero levantar é o seguinte, com essa imagem aqui, né, como o Ortiz falou ali, a gente consegue ver todo o menisco praticamente, fica muito fácil fazer a sutura do menisco, né? Uma coisa que para mim é uma contradição, a gente ouve muito falar, eu pessoalmente não faço muito, porque eu fico nessa questão dúbia. Quando a gente tem uma lesão de corno posterior de menisco medial, de se fazer o pie crust. Quando a gente faz o pie crust, a gente tem uma abertura muito semelhante a essa. E eu acho que todos aqui concordam que a gente está pensando e preocupado em reconstruir esse lado medial. Então, o quanto é iatrogênico aqui um pie crust para a gente suturar um corno posterior de menisco medial numa lesão associada ao LCA? O que vocês acham disso? Vocês não ficam com medo de fazer um pie crust para a gente ganhar espaço e poder suturar, mas ao mesmo tempo adicionar uma lesão a mais? Professor Moisés, queria ver a opinião do senhor em relação a isso. Eu acho que se o colateral medial for normal, que você só vai indicar o pie crust, se for normal. É até passível de se fazer para você ter um espaço melhor na sutura. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu não faço. Faço pie crust em casos onde não consigo chegar lá de jeito nenhum. Mas é muito raro eu fazer. Eu não gosto de fazer o pie crust. Legal. Eu acabo sempre ficando na dúvida se eu estou sendo mais iatrogênico ou não, e adicionando uma lesão do lado medial, né? Porque a gente acaba, queira ou não, para tu abrir esse espaço, tu provoca uma frouxidão, né? Seguindo aqui, então, assim, essa foi a minha escolha de enxerto. Eu usei o Gracilis para reconstruir o lado medial, né? Eu fiz essa técnica que o Funchal descreveu agora também. Eu fiz percutâneo, subi ele e desci, né? Fixei com interferência no fêmur e desci ele e amarrei em cima da própria inserção dele, junto na face do sartório. Eu acho que é o que vocês fazem lá, né, Ortiz? Sim, é a técnica que o Funchal já há muitos anos vem usando para reconstruir o colateral medial, e me parece uma técnica bem segura, bem reprodutível. A gente tem tido bons resultados, meus pacientes, eu também uso essa técnica e acho que os resultados realmente são muito bons. Eu acabei usando o Gracilis para o lado medial, usei o patelar para fazer o cruzado anterior, né? As imagens ali, eu sempre costumo fechar o tendão patelar, depois fecho o peritendão e costumo fazer essas incisões longitudinais para conseguir aproximar um pouquinho mais o tendão patelar antes de fechar. O Cristiano, tu que falou em fazer o patelar também, né? Uhum. Tu costuma fechar também o tendão patelar, fecha o peritendão? Eu já fechei por muito tempo, assim, mas aí eu tive algumas complicações de reação, porque eu dou um ponto só agora eu fecho só o peritendão e o subcutâneo e pele, não dou mais pontos no tendão patelar. Alguém mais que falou que ia fazer o patelar? Eu acho que não, né? Professor Moisés, eu farei patelar. Daniel, só para discordar, eu faria provavelmente o semitendíneo, tentando aproveitar ele triplo, mantendo, né, a remanescência muscular ali, que conforme o Funchal também
já publicou aí, junto com o Dr. Moisés, né, a manutenção, né, da parte muscular no enxerto, ela acaba aumentando o diâmetro do enxerto, e a gente tem conseguido, com o semitendíneo, ter enxertos de diâmetro 9, 10, e isso permite que a gente reserve o grácil, então, para a reconstrução medial. A gente, lógico, se não tiver um enxerto suficiente, a gente acaba usando o grácil, né, somando o grácil, né, ao enxerto triplo, e modificando a técnica do colateral medial, né, deixando de fazer a reconstrução e fazendo uma plastia do ligamento colateral, conforme também o Funchal já publicou em vídeo. Beleza. Eu fui lá ver você. Essa é a minha discórdia com o Funchal. Nesse caso, onde você já tem uma insuficiência do compartimento medial, o cara gosta de jogar futebol, você vai tirar os flexores dele, um para reforçar o colateral medial propriamente dito, que é o grácil, e tirar o semitendíneo para pôr no cruzado, essas duas estruturas, elas são restritoras secundárias, tanto da rotação externa da tíbia, quando você chuta com a borda medial do pé, como também do valgo. Então, eu, em jogador de futebol, mas não faço flexor por nada, só se já tiver usado todas as outras opções. Então, eu não gosto dessa solução, eu sou partidário, o patelar está ótimo, o quadricipital está ótimo, mas o flexor, deixa ele quieto lá. O Daniel, desculpa, eu posso fazer uma pergunta para o Ortiz? Claro. Pode. Ortiz, muda para vocês, para ti, para o Dr. Funchal, nessas horas, o eixo, um paciente ser realmente varo, e tu considerares que esse compartimento está um pouquinho mais protegido, porque o que o Dr. Moisés falou, eu também fico pensativo, assim, se é um normo-eixo, até um valgo, ou se é um varo, esse compartimento está protegido ou não pelo eixo, muda a indicação? Não sei se eu consegui perguntar. Não, eu acredito que todos os enxertos, eles são satisfatórios, eles são suficientes, né? Todos os enxertos que foram citados, o quadricipital, o patelar, e mesmo os flexores, eles são todos enxertos consagrados hoje, eu entendo, assim, na reconstrução do LCA. Todos eles mostraram bons resultados. Então, a diferença acaba sendo, às vezes, muito pessoal mesmo, mas eu acho que não há dúvida nenhuma que o enxerto dos flexores, ele é um enxerto suficiente para esse tipo de reconstrução. Em relação ao eixo, lógico, a gente tem que observar, isso é fundamental, mas eu não mudaria o enxerto de acordo com o eixo. Eu acho que se a gente tem segurança, né, na qualidade do enxerto que a gente vai utilizar, a gente não deve mudar em função disso. Se eu considerasse que o enxerto do tendão semitendíneo não é suficiente para uma determinada condição, é porque provavelmente os outros realmente seriam superiores, né? Então, eu não mudaria a minha técnica em função do eixo, não. Tá. Joia. Bom, então, como eu falei, eu acabei fazendo o patelar, que só estou mostrando o que eu acabo fazendo sempre de rotina, a enxertia do defeito patelar, ali com o osso que eu consigo retirar do túnel tibial, né? Só uma pergunta, Daniel. Em relação, como tu tira, por exemplo, o tendão patelar? Tu tira ele quadradinho, tira triangular? Como é que é? Triangular, normalmente. Triangular. Triangular, não trapezoidal, triangular mesmo. Tá? Esse aqui é o videozinho só no pós-operatório. Como é que vocês costumam mudar o pós-operatório do paciente quando adicionam a reconstrução do medial? Cristiano, tu muda alguma coisa em questão de apoio, imobilização, da tua rotina do LCA normal para a reconstrução do LCM junto? O protocolo que eu sigo, eu imobilizo durante 2 semanas. Lógico, ele já começa a fisioterapia no 3º dia, já fazendo mobilização, né, todo o protocolo de fisioterapia. Eu mantenho um brace por 2 semanas, libero apoio, a não ser que tenha sutura de menisco, daí eu seguro, né, em torno de 3 semanas, mas eu utilizo um brace por 2 semanas, sim. Daí, muda alguma coisa?
Eu costumo usar um brace também por 2 semanas por causa do colateral. E quando tem nesse caso com a sutura, eu ia liberar carga com 6 semanas. Ricardo? Não, Daniel, nesse caso aí eu libero carga precoce com 2 muletas, libero das muletas em mais ou menos 2, 3 semanas, dependendo da capacidade do paciente até prévia, mas eu não uso joelheira, não. Zamboni? Então, eu deixaria um brace de proteção por 3 semanas, né? Fisioterapia já início imediato, no dia seguinte, não restringindo muito a amplitude de movimento, conforme o paciente tolerar, já ganhando amplitude de movimento. E como tem a sutura do menisco, eu seguraria a carga total até 6 semanas. Já permitiria um apoio de contato do início, mas a carga total só a partir da 6ª semana, por causa da sutura do menisco. Ortiz? Aqui a sutura acaba nos impedindo, né, de dar uma carga um pouco mais precoce. Mas a gente não usa nenhum tipo de mobilização, e a carga, ela também, eu costumo liberar a carga quando não tem lesão, né, sutura de menisco associada, eu já libero o apoio já como se fosse um pós-operatório de LCA. Quando a gente reconstrói, né, o colateral medial, a orientação é apoio conforme tolerância, né, o movimento de flex extensão livre, né, conforme também a tolerância do paciente já desde os primeiros dias. Joia. Isso aqui é só uma imagem do compartimento medial depois de terminada a reconstrução do LCM, né? Ele está um pouco em flexão ali, mas mesmo assim a gente já consegue ter uma ideia do fechamento que se consegue, né, reconstruindo o LCM. Professor Moisés, alguma observação adicional aí do que não foi falado? Eu faço um pós-operatório um pouco diferente. Eu uso imobilizador com articulado, eu permito flexo extensão, eu só protejo o varivalgo, protocolo muleta durante 2 semanas ou 3, dependendo da possibilidade do paciente ter um equilíbrio corporal, uma marcha não antálgica. E a questão da carga do menisco é uma coisa que o tempo foi me mostrando. A pergunta é por que a gente não pode dar carga no menisco? Qual é a razão? A razão de você ter o menisco soltando é se tiver movimento rotacional. Mas se eu estou com uma joelheira com dobradiça lateral e ele está fazendo flexo-extensão, a carga, principalmente nessas lesões, não vai ter problema nenhum. Se existe alguma coisa de ruim, ela vai empurrar o menisco para fora, não vai trazer o menisco para dentro. Então, eu libero, a partir da 3ª semana, a carga progressiva de acordo com a tolerância do paciente. Mas não me preocupo em deixar 6 semanas, esse tipo de sutura, né? Esse tipo de sutura que você mostrou. Beleza. Esse é o raio-x pós-operatório, né? O caso é meu, então sinto-se bem à vontade aí para poder criticar. Acho que dá para ver bem a enxertia patelar ali no defeito, né? Normalmente a gente consegue uma boa quantidade de osso, que é uma coisa que eu sempre me preocupo, né? O paciente teve uma boa evolução aí, eu já estou com quase 8, 9 meses dele aí, e já devo estar liberando aí para o retorno ao futebol logo em seguida. Você fez anatômico ou fez transtibial? Anatômico. E você coloca o parafuso de dentro para fora, é isso? Coloco de dentro para fora. Anterior é o enxerto um pouco. Não tem dificuldade de passar por conta da posição? Hiperflexão. Eu sempre trabalho um pouco com hiperflexão do joelho. Ok. Tá bem posicionado. Uma preocupação que eu sempre tenho ali é colocar o parafuso um pouquinho mais anterior para jogar o meu enxerto mais para posterior, né? Então, algum cuidado que eu sempre faço. Eu dei uma olhadinha aqui no WhatsApp, eu vi que o Funchal está com a gente aí. Tudo bem, Funchal? Alguma observação aí em relação ao caso?
Bom, primeiramente eu quero pedir desculpas aí pelo meu atraso, né? Mas ele é justificado, né? Eu estou num outro evento aqui nos Estados Unidos, né? Até falei para o nosso presidente e acho que ele deve ter comentado com vocês, né? Eu acho que todas as discussões que eu estou acompanhando ali já há algum tempo, elas são normais. É exatamente isso aí que eu tenho vivido a minha carreira toda, essas discussões sobre o colateral medial. Todo mundo aí sabe que eu sou um indivíduo que defende bastante, né? Recebi até a chancela do Dr. Bertrand como MCL Boy, né? Vou levar do lado positivo isso. De verdade, eu acho que o ligamento colateral medial, o compartimento medial, ele por muito tempo ele foi considerado uma estrutura de extrema importância na estabilidade do joelho. Isso aí é fácil da gente ver num timeline da reconstrução do cruzado, né, da história do cruzado anterior. Então, o colateral medial, em vários momentos da história, acabou sendo um protagonista até, né? Isso aí eu posso falar com muita certeza, porque o meu mestrado, né, orientado pelo professor Moisés, foi exatamente baseado nisso, né? Então a gente fez realmente um retrospecto muito grande aí da história e recordamos aí os lapsos, né, e os esquecimentos que a história tem. Eu acho simplesmente que o colateral medial ele tem a sua importância fundamental no joelho. Tem muita discussão sobre qual é a melhor forma de tratar, né? Existem inúmeras técnicas, né? A técnica que eu desenvolvi, ela é baseada na técnica de outros cirurgiões, é bom sempre lembrar disso, né? Ela é muito parecida com a técnica de Stanner, ela é muito parecida com a técnica de Kim, mas ela tem as suas diferenças, né? Que é, primeiro, a utilização do enxerto, que é o Gracilis, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu comento com os cirurgiões, né? Existe um trabalho clássico, né, do Dr. Hunter, né, de 1999, que ele mostrou a força desses enxertos, né, tanto o semitendíneo quanto o Gracilis, né, o Gracilis duplo, que ele tem força mais que suficiente para contemplar a insuficiência do colateral medial. Então, essa é a minha mudança, né, da técnica, sistema de fixação. Bom, fora isso, obviamente, né, eu acho que os casos estão super bem discutidos e eu acho que todas as técnicas que foram discutidas e todas as questões que foram colocadas, elas fazem parte da discussão. Tá? Legal, muito obrigado. Alguém mais tem alguma observação em relação ao caso? Pessoal, então, gostaria de agradecer primeiro ao Dr. Moisés aí pela paciência, pela aula aí, e por estar sempre aí, podendo ensinar a gente aí, mostrando toda a história, tudo que passou, né? Uma parte disso a gente acompanhou, toda a evolução do LCA. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Daniel, a gente só tem que pedir a palavra para que todo mundo abra a sua câmera para nós fazer uma foto oficial aqui para nossas redes sociais. Tá legal. Pede para todo mundo abrir a câmera aí. Pessoal, vamos abrir aí. Pentei o cabelo, Funchal. Registrar o momento. O Funchal até tirou o óculos para parecer mais bonito na foto. Tirou o óculos, tá essa barba branca, parece um bode, velho. O Hélio Reis e o Felipe Martins estão aí? Tá mudo, o Funchal tá mudo. Tá mudo. Então, foi a primeira foto. Mais uma foto. Hélio Reis, Felipe Martins, não estão? Tá, feita a segunda foto. Funchal, por favor, faz o nosso encerramento aí. Tá mudo. Tá sem áudio. Bom, primeiramente, sem dúvida nenhuma, agradecer de forma assim, sincera, com carinho, com muito amor aí, realmente a gentileza do Dr. Moisés, que tem uma agenda assim robusta, né? Deixando aí de verdade muitos afazeres importantes dele, né, para estar aqui brilhantando a regional de Santa Catarina. Obviamente, eu tenho poderia falar inúmeras coisas em relação ao Dr. Moisés, não preciso falar nada, né? Aliás, porque ele, por si só, todos nós sabemos a importância dele na cirurgia do joelho e na ortopedia mundial, né?
Então, assim, ter ele aqui dando aula para nós, né? Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de assistir, mas, viu, doutor Moisés, vou assistir porque essas aulas ficam gravadas, né? Você mesmo poderá depois, se quiser, replicá-las, porque elas ficam gravadas e elas não são disponibilizadas na nossa rede do YouTube, tá? Mas agradecer imensamente a tua presença, você sempre se mostra uma pessoa super acessível, né? Eu tive a honra, né, o prazer de ter você como meu orientador do meu mestrado e agora do meu doutorado, né? Acho que trabalhos que nós concluímos com bastante qualidade, né? Graças a realmente a sua ação, amizade e orientação, né? O restante, né, Daniel? Te agradecer também por ter pego essa dificuldade que é discutir frente ao Dr. Moisés, né? E a todos os colegas que participaram da mesa redonda, né? Só brilhantando a nossa regional, né? Doutor Henrique, nós estamos chegando ao final da nossa gestão, né? Mas eu acho que a gente está sempre chegando com um denominador positivo, né? Exatamente, a missão cumprida. E o Funchal foi o idealizador desse nome por trás do epônimo e do curso de educação continuadas para especialistas dentro da nossa regional. Eu, quando assumi a presidência em 21, a gente encampou a ideia dele com as dificuldades da Covid, se mostrou uma ferramenta eficaz de aproximar pessoas, professores e colegas para a gente poder debater de uma maneira confortável, todos nas suas casas ou em seu trabalho, na medida do que é possível. E assim, então, a gente engrandeceu o conhecimento ortopédico de todos. Sem mais, então, gostaria de encerrar essa sessão. Dar boa noite a todos, que tenham um ótimo final de semana. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite, abraço. Boa noite. Obrigado, doutor Moisés. Tá, obrigado a vocês aí.